Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Eu quero saudar cada um de vocês na nossa 4ª aula ao vivo. Chegou mais uma segundaça aqui de planejamento estratégico. Então quero saudar os nossos alunos fiéis à nossa disciplina, que já estão aqui pontuais no horário de Brasília para poder subir um pouco mais na construção desse conhecimento. Eu quero saber, os nossos estudantes que estão fazendo essa disciplina, o que a gente trabalhou, até um remember, o que a gente trabalhou na última aula, na segunda-feira passada. Quero saber, os nossos alunos fiéis aí à nossa disciplina, que estão conosco toda segunda-feira, o que você consegue lembrar daquilo que você aprendeu na aula passada? Missão, visão e valores. Então, nós aprendemos na última segunda-feira, na semana passada, nós trabalhamos com o diagnóstico de missão, visão e valores. E nós percebemos que missão é a razão de existir da empresa. O porquê que eu vou montar aquele empreendimento? O porquê que eu vou estar atuando dentro daquela indústria? Qual aquela missão daquela empresa que eu, como futuro profissional, vou estar exercendo a minha profissão. Além disso, nós vimos também a visão, que é aonde a empresa quer chegar, aonde ela quer estar no futuro, como ela quer ser referência, ela quer ser lembrada, ela quer ser uma empresa de destaque, e vimos também os valores, que são as regras do jogo, normas, condutas, aquilo que eu aceito como empresa, e eu também vou buscar com que o colaborador e todos os stakeholders, que são as partes interessadas, eles também tenham os mesmos valores que nós. Esse foi a grande entrega da aula anterior, porque não basta apenas a gente ter uma missão que está lá no site, ou está num quadro, aquela missão institucional, se no dia a dia a empresa, a indústria não pratica, não realiza ações que são condizentes com aquilo que ela está dizendo para o mercado. Então tem que ser coerente a empresa. E para ser coerente, precisa ter ações do dia a dia e colocar em prática. Essa é a diferença da aula passada, para que não entre apenas no ouvido e saia no outro. Que a gente vá construindo, até mesmo eu lancei esse desafio para vocês na aula passada, simule, se permita, construa uma missão para a empresa que você está, construa uma visão, construa valores. E se a empresa que você está não possui esse diagnóstico, apresenta para o seu gestor. Tendo a disciplina de planejamento estratégico, vende o seu peixe. Ah, professor, mas eu não tenho um peixe. Vende então o que você tiver aí. O você como produto, você como futuro profissional. Ah, professor, mas ainda eu estou buscando a minha oportunidade. Faça de uma forma simulada, mas faça, se permita. Foi essa tarefa que a gente deixou na aula anterior. E hoje nós iremos subir um pouco mais na construção deste conhecimento. E para guiar e nortear aqui a nossa aula, trazer aqui para vocês mais conhecimento, eu vou, a partir desse momento, compartilhar aqui com vocês alguns slides que vão nortear a nossa conversa de hoje na disciplina de planejamento estratégico. E nessa 4ª aula, nós iremos subir mais um degrau. E esse subir o degrau, nós iremos trabalhar sobre o propósito organizacional e
a construção de cenários. Então, se você perceber, cada uma das nossas aulas de planejamento estratégico, elas estão todas conectadas. Uma peça vai ligando a outra para que no final seja revelado nesse quebra-cabeça de cada uma das aulas o planejamento estratégico. E nessa aula, nós iremos extrapolar a ideia de missão, visão e valores. E esse extrapolar missão, visão e valores vem algo que tem se falado, tem algo que tem se percebido dentro das empresas, que é o propósito. Nós iremos trabalhar na aula de hoje sobre esse tal de propósito organizacional. E as nossas metas de aprendizagem, que no final da aula nós temos que dar um check em cada um desses itens, são o seguinte: refletir sobre o propósito pessoal e profissional, apresentar os fundamentos do propósito organizacional, discutir sobre o foco no produto e serviço ou no propósito e pontuar sobre os diferentes cenários na dimensão do futuro. Então, a aula de hoje vai proporcionar para cada um de nós uma abertura, um olhar mais diferenciado sobre o negócio. Não pensar que nós oferecemos apenas produto ou um serviço, que nós oferecemos uma solução para o mercado, que nós oferecemos algo que está em volta de um propósito, de uma ideia maior, de uma idealização maior. E a aula de hoje vai trazer mais significado para cada um de vocês. Mas antes, a gente tem aqui a problematização inicial da nossa aula. E eu gostaria de contar com a ajuda de cada um de vocês que já estão ali no chat. A Deja, o Douglas, o Cristiano, o Cláudio, cada um de vocês. Eu quero lançar essa pergunta no início da aula. Você, que está aí do outro lado da telinha, já parou para pensar quais são os seus propósitos pessoais e profissionais? Você já parou para refletir, colocar no papel? Qual que é o meu propósito como pessoa? Qual que é o meu propósito como profissional, como futuro profissional de engenharia de produção? O Tadeu, que acabou de chegar, seja muito bem-vindo, Tadeu. E os demais estudantes também que estão chegando e fazendo essa grande sala de aula virtual, seja muito bem-vindo, Tadeu. E eu quero saber, você já parou para pensar em refletir sobre isso? O Ednei já, o Fabrício já, uma galera colocando ali positivo, que já pararam para pensar sobre isso, e até a aula de hoje vai ser um pouco reflexiva nesse sentido, tanto um propósito pessoal, como um propósito também organizacional. Pois bem, porque a aula de hoje, ela vai trazer mais significado para cada um de nós. Só que antes, vamos entender, o Cláudio até colocou ali, meu propósito é especializar em desenvolvimento de produto. Que legal, Cláudio, que você possa alcançar esses seus objetivos, que você está investindo nisso para que realmente você alcance esse teu objetivo, a sua meta. O Everton, na empresa que trabalho, tem PD, Pesquisa e Desenvolvimento, onde se define os planos pessoais e profissionais. Olha que interessante a empresa do Everton, que dá essa oportunidade para o colaborador refletir um pouco sobre o seu propósito, sobre aonde ele quer chegar. Isso, a Gabriela matou a pau ali no chat, ela colocou, pois quando temos um propósito, encontramos um sentido maior. É exatamente isso que nós iremos começar a trazer mais significado para cada um de vocês. Porque quando nós temos propósito, é quando nós encontramos um sentido maior. O porquê nós estamos aqui? O porquê que nós acordamos todo dia 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, para que a gente possa estar indo até a empresa, até o nosso home office, até o nosso escritório, até a indústria. Qual que é o nosso sentido?
E essa ideia desse propósito, como foi muito bem colocado ali na Gabriela e está aqui sendo revelado através desse slide. Porque o propósito significa uma grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. Olha que legal. Anota isso com letras garrafais. Vai lá. Propósito. Anota aí, hein? Vou pedir na prova, não brincadeira, na prova da vida. Propósito significa. Tá anotando? Ó, tô de olho em vocês, hein? Vai lá de novo. Propósito significa uma grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. Então, quando você tem uma grande vontade de alcançar alguma coisa, algum objetivo pessoal, profissional, sabia que você está tendo propósito? Nossa, professor, é isso mesmo. Então, olha que interessante, quando encontramos esse sentido maior. Só que nós iremos, inclusive o Carlos colocou ali, sim, meu propósito é ter um diferencial no mercado de trabalho. O Wagner também. Temos aqui na empresa um programa com o nome My Talent, que é revisado anualmente junto ao gestor imediato. Olha que interessante essa proposta da empresa do Wagner de permitir esse compartilhamento e até mesmo o gestor, a empresa, ajudando a alcançar esse meu talento. O Lincoln, se não sabemos onde queremos chegar, não conseguimos saber o caminho que temos que percorrer, excelente. Como que eu vou ter um objetivo? Como que eu vou ter... Como que eu quero chegar a algum lugar? Ou melhor, como que eu vou trilhar algum caminho se eu não sei onde eu quero chegar? Então é fundamental nós termos propósito, e não apenas pessoal e organizacional. A Ocione também trouxe ali que o propósito dela é tornar... Nosso propósito é se tornar engenheiros. Excelente, bem lembrado. Vocês estão aqui para isso. Vocês estão aqui estudando, se capacitando, dedicando, investindo para que vocês sejam profissionais de alto rendimento. Até porque, ó, anota essa, hein? Essa é daquelas frases do professor. O profissional que você deseja ser no futuro depende do estudante que você é hoje. Então, o quanto você se dedicar nesse tempo que você está na academia, esse tempo que você está no EAD da Unicesumar, é o resultado que você vai ter como futuro profissional. Então, se você se dedica pouco, possivelmente você vai ter um retorno de pouco também. Então, também deseje isso. Aproveite cada disciplina. Isso, Laísa, lembrou lá da nossa primeira disciplina de conceitos? Pega essa. Muito obrigado, Laísa. Que excelente memória. Como que fica, né? Pega essa. O profissional que você deseja ser no futuro depende do estudante que você é hoje. Então, se até agora você estava levando o curso meia boca, nananina não. Você não quer ser um profissional meia boca. Então, para isso, se dedique, já venha preparado, assista às aulas conceituais, leia a unidade do livro, vá buscar e vai beber de outras fontes. O professor falou de propósito, vai pesquisar. Use a internet ao seu favor. Use inteligência artificial para pesquisar cada vez mais. Perceba, converse com o seu gestor sobre assuntos que você está trabalhando na aula para vender o seu peixe. Lembra que o professor falou agora há pouco? Pois bem, mas esse propósito nós precisamos extrapolar. Ele não pode ficar apenas no ciclo pessoal. Ele tem que ser algo a mais dentro de uma empresa. E para trazer para vocês uma experimentação dessa nossa quarta aula sobre o propósito organizacional, eu vou trazer uma fala de uma gestora, uma grande gestora, que ela vai trazer a ideia dela do propósito, de nós estarmos dentro de uma empresa conectado o nosso propósito pessoal com o propósito empresarial, com o propósito organizacional. E isso eu vou mostrar para vocês através de um chat. Ou melhor, eu vou mostrar para vocês através de um vídeo. Então, vídeo na tela da nossa experimentação. Já voltamos.
Hoje em dia, né, todos os jovens procuram uma empresa que bata com os seus propósitos. Eu tive muita sorte, porque naquela época eu entrei numa empresa que eu conhecia, mas não conhecia, né? Hoje, o nível de informação que a gente tem hoje é diferente do que a gente tinha quando eu me formei, ou quando eu era estagiária, né? Então, eu tive a sorte de entrar numa empresa que os valores eram muito próximos dos meus, né? É o valor de você, do olhar para o cliente, do olhar para as pessoas, o respeito que existe com as pessoas na empresa, né? Então, você sente o respeito e você, obviamente, transmite esse respeito também. Então, isso ajudou muito. Não significa que você não tenha fases difíceis, porque as empresas são feitas de pessoas. Quando você tem, por mais propósito, por mais valores que tenha, você não elimina a possibilidade de, em alguns momentos, você ter pessoas que não vivem esses propósitos nem esses valores. Então, esses momentos são momentos mais conturbados. Para você que está vivendo aquilo e, de repente, você tem um chefe que não é bem aquilo, né? Então, são momentos que são conturbados, mas, em geral, né, as pessoas vivem esses propósitos, esses valores, e isso torna a sua vida mais fácil, né, do ponto de vista pessoal. Perceberam na fala dessa gestora essa ideia da conexão do propósito pessoal com o propósito organizacional? E aqui eu trago uma reflexão para cada um de vocês. O seu propósito pessoal se relaciona com o propósito da empresa? Então, lá no começo da aula, nós trabalhamos ali com vocês se vocês têm propósito, e aqui eu vou algo a mais. Já que durante a nossa aula a gente viu que esse propósito é algo maior que eu estou buscando, e nesse algo maior a gente fez a relação do propósito organizacional, trazendo essa fala dessa gestora, e aqui fazendo vocês refletirem. O seu propósito pessoal se relaciona com o propósito da empresa? Você já parou para ver se aquele teu desejo, aquele teu objetivo, aquele teu algo maior que você quer buscar na sua vida pessoal está relacionado com o propósito da empresa? Faça essa reflexão. Porque dentro das empresas, a gente tem esse algo maior. Quando a empresa percebe que não é apenas o lucro. Sim, o lucro é importante, os resultados são importantes, que a empresa precisa se manter economicamente, mas também nós não trabalhamos apenas com números, apenas com crachás. Nós temos pessoas. E essas pessoas têm desejos, têm propósitos. Elas se especializaram para estar aqui na empresa, estão se especializando. E esse algo maior puxa para o propósito organizacional. Porque cada organização, ela nasce do sonho ou da vontade de seus fundadores e de suas crenças pessoais. Quanto a alguma necessidade do mercado a ser satisfeita e de compradores que saberão valorizar aquilo que a organização faz. Em torno dessas vontades e crenças, há uma intenção estratégica, que é a energia fundamental, o impulso inicial e o compromisso dos fundadores ou dirigentes de tornar a organização bem-sucedida no cumprimento de seus propósitos. Então percebam que aqui tem algumas palavras-chave, que é essa ideia de nascer do sonho, da vontade do fundador, dos diretores e até mesmo com uma crença e uma intenção estratégica, que vem esse olhar da nossa disciplina de planejamento estratégico para que seja um compromisso mesmo
Até empresas citam isso, ó, esse é o nosso compromisso, esse nosso propósito, não apenas a missão, visão, valores, mas uma camada maior do que tudo isso, que vai guiar, que vai nortear, que é aquela mão invisível que guia a empresa, que guia o negócio para algo maior, para algo que ela quer entregar para o mercado, para a comunidade, para onde ela está inserida. E aqui, nesse momento da nossa aula, a gente precisa melhorar o nosso foco já nessa intenção estratégica. Então, tudo que eu construí até agora, nesse início da nossa quarta aula, foi preparar vocês que existe esse propósito, que é algo maior dentro da empresa, quer seja, primeiramente eu conversei com vocês sobre o propósito pessoal, que é mais fácil, é mais palpável no nosso dia a dia, inclusive vocês como futuros engenheiros estão buscando esse propósito também. Conectamos com um propósito dentro da empresa, a empresa também, ela ser um ser vivo e ela ter ali essa frase que vai guiar esse propósito maior, que vai guiar toda a missão, visão, valores da empresa como um todo, vimos que também tem uma intenção estratégica. E dessa intenção estratégica, eu preciso, nesse momento da nossa aula, melhorar o foco. E esse melhorar o foco aqui com vocês, esse olhar de vocês, conectando o propósito com a intenção estratégica, ele vem na ideia do negócio, que é identificar realmente o negócio da sua empresa. Que esse identificar realmente, porque tem muitas corporações que perseguem tradicionalmente a ideia de que o seu negócio é o produto ou o serviço que oferecem a um mercado. Errado. Essa é uma abordagem estreita, míope e confinada. O produto ou serviço deve servir a uma finalidade maior, que ele próprio, quando a empresa focaliza exclusivamente o produto ou serviço que produz, ela está perdendo mercado e dinheiro. Para trazer em poucas palavras aqui essa ideia de mudar o foco, da gente ter o nosso propósito com essa intenção estratégica e pensando que não é apenas falar, ó, nós fabricamos tal produto, nós fabricamos, vamos pegar até um segmento aqui, vamos pegar o segmento da moda, só para ficar mais claro aqui para vocês. Porque tem empresas que, olha assim, na missão dela, no propósito dela, nós fabricamos calça feminina. Ela está focando o negócio dela, a intenção estratégica, no produto. E esse olhar que eu quero trazer agora para vocês é extrapolar o produto. Então, não pensar, nós fazemos apenas calça feminina. Amanhã ou depois pode mudar. Mas como que seria isso, professor? Então, poderia ser, o nosso propósito é deixar o público feminino mais elegante através da moda. Perceba que não necessariamente eu falei do produto, mas eu falei da solução que eu entrego, do propósito que eu tenho, que é deixar a mulher, o público feminino mais elegante através da moda, que hoje pode ser calça, amanhã pode ser bolsa, amanhã pode ser um calçado, amanhã pode ser um outro acessório que está na moda, do que diferente que eu colocar na minha missão, no meu propósito, que eu fabrico calça feminina. Então eu vou estar com um olhar míope, que nem traz essa frase. Percebam como que muda a proposta? Percebam como que muda quando a gente tem essa intenção estratégica de não apenas focar no nosso produto ou serviço? Eu vou trazer aqui para vocês um outro exemplo, um caso prático de uma empresa na área de
cosméticos. Que ela poderia falar muito bem, nós produzimos perfume, mas ela vai além. Ela tem essa intenção estratégica por trás. Ela tem um outro propósito. Ela não vende apenas perfume. Ela não vende apenas cosméticos. Como o Paulo colocou ali, tem que pensar fora da caixa, inovar e buscar alternativas novas. E para que isso aconteça, Paulo, para que isso esteja no DNA da empresa, se ela partir de um propósito não focado no produto, não focado no serviço, mas focar na solução, o mercado pode mudar e o nosso propósito ainda continua sendo o mesmo. E para provar isso para vocês, eu vou trazer um case aqui de uma grande companhia nacional que vocês vão lembrar que ela não vende apenas perfume e cosméticos, ela vende a beleza da mulher. E isso eu vou mostrar através de um vídeo. Então, vídeo na tela da nossa segunda experimentação. Já voltamos. Começa com você. É, com você. E vai muito além do presente. Eu tô falando de tudo que a gente faz. Já reparou? Nós estamos onde você está. Nos interessamos por quem você se interessa. Para entender o que você busca. Quem você ama. E no que você acredita. Porque é isso que nos inspira a fazer o que a gente faz. O que a gente faz? Beleza. Uma beleza diversa, transparente e gentil, que cuida de você com respeito e leveza. E tem sido assim por mais de 45 anos. A gente pesquisa, testa, inova. E depois de criar o nosso melhor produto, a gente começa tudo de novo. Abraçando mais desafios, assumindo novos compromissos com a sociedade e com o planeta. Porque a gente não pensa só no você de agora, a gente também pensa em quem você vai ser daqui a 5, 10 ou 30 anos. E a gente sabe que quando esse futuro chegar, nós ainda estaremos lá, fazendo beleza. Como a gente sabe disso? A gente acredita no que faz. Somos mais de 12 mil pessoas unidas por um propósito. Temos um plano e vamos juntos, com coragem, ousadia e inquietude. Respeitando as pessoas, a natureza e os seus legados. Porque é assim que a gente constrói o melhor e maior ecossistema de beleza do mundo. Grupo Boticário. Bem-vindo ao futuro da beleza. Perceberam? Que interessante. Até na fala ali da narradora, 12 mil pessoas no mesmo propósito. Não é fácil, mas vem de um grande... esse ecossistema que eles trazem. Porque eles poderiam falar muito bem, nós vendemos perfume, nós vendemos cosméticos, mas não. Nós fazemos a beleza. Perceberam quantas vezes ali na fala da narradora, durante aquele spoiler dali do vídeo? Que interessante. Percebam que o propósito é algo maior que guia toda a empresa. Isso também ela pode extrapolar até como algo de marketing, assim como essa empresa fez. Esse grande grupo que acabou, o grupo nacional, expandindo para vários locais e deixando esse legado através do propósito. E eu quero sentir de vocês ali do chat. Eu citei 2 exemplos. Eu trouxe esse daqui agora, através do vídeo, que ela não vende cosméticos nem perfume. Essa empresa, o propósito dela é tornar a beleza, trazer a beleza para a pessoa. Eu trouxe o exemplo da moda também agora há pouco, mas eu quero fazer vocês refletirem mais um momento da nossa aula. Vocês conseguem construir um exemplo de propósito rapidamente para o professor ali no chat? Qualquer exemplo, é uma forma da gente exercitar, é uma forma da gente se desafiar durante a nossa aula. Então, aqueles que quiserem, até pode colocar assim, ó,
Esse seria o tradicional, vender esse tipo de produto, mas como propósito, que é algo maior, seria essa frase. Se você conseguir construir isso no chat, tenta pensar e eu lanço esse desafio para vocês. A Laísa colocou ali, olha que interessante. A empresa tem diferença quando mostra o propósito através do produto e melhora a qualidade com várias inovações. Super interessante, Laísa. Laísa, aí só um pequeno ajuste através da solução. Porque a gente não quer focar apenas no produto. Nós queremos focar na solução. O Rodrigo, seja muito bem-vindo, Rodrigo, que acabou de chegar, que nem nesse grupo. Olha a frase deles, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Como que ele destaca o propósito dele. Olha que interessante. A frase é uma frase mesmo, que vai nortear e guiar todo o negócio. Do Grupo Boticário. Nosso propósito é criar oportunidades para a beleza transformar a vida de cada um e assim transformar o mundo ao nosso redor. Olha que interessante. Com poucas palavras, com uma frase simples e direta, diz muita coisa. E através daquele vídeo, no relato da narradora, vocês perceberam quantas ações aquela empresa faz? Através desse simples relato, através desse propósito. Mais uma vez, nosso propósito é criar oportunidades para a beleza transformar a vida de cada um e assim transformar o mundo ao nosso redor. E isso norteia todo o negócio desse grande grupo, buscando a beleza, fazendo com que não se tenha apenas clientes, se tenha seguidores da marca. Quando a marca chega nesse ponto, que eu não tenho apenas cliente, é o suprassumo do negócio. Quem não quer ter, né, seguidores da nossa marca? Embaixadores da nossa marca. Quando você pensar em perfume a nível nacional, Boticário. Olha, quando você pensar em produtos de beleza, Boticário. Quando você pensar em produtos que transformam a vida de cada um, Boticário. Aí a mágica está começando a acontecer. Vieram alguns exemplos ali que o professor pediu a participação. A Lorena topou o desafio. Obrigado, Lorena, pela sua participação. A Lorena trouxe o seguinte: propósito seria garantir a confiabilidade da empresa, mostrando que é sustentável. Lorena, tá no caminho certo, tá? Agora, trabalhar um pouquinho mais esse propósito para trazer ele exatamente qual que é a solução dentro do que você escreveu, que nem aqui da Boticário, ela trouxe para nós, criar oportunidades para a beleza. Então, o foco dela, a solução dela é a beleza do público como um todo. Então, ali um ajuste ali na tua frase ficou muito bom, tá no caminho certo, tá, Lorena? Aí um ajuste seria o que exatamente que você quer garantir com confiabilidade da empresa? Qual que é a solução? Qual que é a dor que você quer atender lá do mercado, dos seus clientes, do seu público-alvo? Faça esse ajuste, do restante está bem legal, Lorena. O Hélio, vender tintas embeleze o seu sonho ou a sua conquista. Casa. O Hélio também está no caminho certo. Então, ali só trazer ali, de repente, a palavra tinta, trocar ali com outro substantivo, tá? Aí ficaria, de repente, deixando mais colorido, algo mais vida, através da coloração. Então, trabalhar um pouquinho, porque essa tinta, ela pode ser vários produtos. Ou melhor, a tinta é um produto específico,
mas para deixar o seu sonho, a sua conquista, a sua casa, ela mais embelezada, vamos dizer assim, pode ser com vários tipos de material, não apenas tinta. Porque o mercado pode mudar e eu posso oferecer um outro produto para o mercado. Perceba, Hélio? Então, um pequeno ajuste também. O Cláudio, uma empresa de chocolate poderia vender felicidades através de novos aromas. Excelente! O Cláudio também trouxe uma pegada bem... Uma hora dessa, hein, Cláudio? Uma fábrica de chocolate? Ai, 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 hein? Então, ó, vender felicidade, sabores, degustação, aroma. Olha só como são palavras-chave que vão mexendo, que vão ali deixando o consumidor ali com despertar esse desejo e as ações também da empresa mudando esse foco, esse alcance estratégico. O Sidmar, impactar positivamente nossos clientes, nossos colaboradores e a sociedade que nos cerca com os nossos produtos. Sidmar, tá bacana, mas vale a mesma orientação que eu passei para a Lorena, exatamente que solução que a gente entrega. A tua frase está bem construída, agora esse impactar os nossos clientes, nossos colaboradores e a sociedade, com qual solução? Qual que é a nossa solução? Qual que é a dor que a gente atende? Então esse pequeno ajuste também vai dar bom, tá, Sidmar? O Sérgio, no final, transformando o mundo em nosso redor de forma séria e sustentável, pensando em um planeta mais verde, ó. Também tá no caminho certo, tá, Sérgio? Aí o Sérgio já teve essa pegada do propósito que ele construiu ali, por um olhar mais para o meio ambiente como um todo, deixando ali esse ecossistema que a gente convive mais sustentável. Então tá bem legal também a construção do Sérgio. Deixa eu pegar mais de um aluno ali. Deixa o professor ver aqui. Ali. Cadê? Deixa eu ver. A Deja. Vamos pegar ali da Deja também. Então a Deja trouxe para nós. O frigorífico que trabalho tinha o propósito de facilitar a vida das donas de casa com a produção de ragou, uma linguiça aberta, e ficou o show. Olha que interessante. Aí, de repente, Deja, trabalhar um pouquinho mais essa frase para dar esse desejo do consumidor por esse produto. Que legal, Deja, muito obrigado. E vários alunos ali, ó, da Luciana, não vendemos produto, tornamos a essência de cada um percebida através de notas olfativas que transmitem a beleza de cada pessoa. Luciana, olha só que propósito, hein? Parabéns! Sensacional! Nossa, tá até digna aqui de uma empresa também, tá? Excelente, tá? Parabéns, vários alunos ali participaram. A Lorena também fez o ajuste. Obrigado, tá? Então, muito obrigado por todos que participaram. O Luigi, a Lorena, o Cristiano, JJR Prado, muito obrigado, tá? Aí o professor vai seguindo aqui para fechar aqui essa nossa aula com chave de ouro, que daí vocês já pegaram, pega essa da nossa aula. Seguindo aqui, então, para a gente entrando nos minutos finais, nesse olhar estratégico, nesse mudar esse foco que o professor trouxe aqui para vocês da nossa aula, nessa até mesmo essa proposta que o Tadeu trouxe ali, ó, comunicação visual, aprimorando, e isso também tem essa pegada que o Tadeu colocou ali no chat, que até esse propósito, já que é um alcance estratégico, que é essa mudança de foco que o professor trouxe aqui para vocês, e para a gente fechar aqui a nossa aula nesses minutos finais, também a gente tem que perceber que as coisas podem mudar. E esse mudar é nós, como futuros engenheiros, com esse olhar de planejamento estratégico, é ter cenários. Como que eu vou me adaptar aos cenários? E, antes, a definição do negócio é a gente responder essas perguntas. Qual é realmente o negócio da minha empresa?
Quem é o meu cliente? Quais são as necessidades e expectativas? O que é de valor para o meu cliente e como agregar-lhe valor? Então percebam que quando nós respondemos cada uma dessas perguntas, e vocês responderam ali através da participação, e até mesmo se vocês forem reconstruir o propósito que vocês escreveram ali no chat, respondendo essas perguntas, vocês vão chegar num propósito ainda muito mais consistente, muito mais estruturado. Então pega essa é a nossa tarefa de casa para você fazer, que é a sua ação, para você provar para você mesmo que você aprendeu na aula de hoje. Tente construir um propósito. Olhe para essas perguntas que o professor está lançando aqui no slide. Anote cada uma delas e responda montando uma frase estruturada. Pensando no negócio, na solução, naquilo que você entrega de valor, na dor que você atende do teu cliente. Isso, Luiz, você lembrou o pulo do gato do professor? Então, esse pulo do gato aqui do professor, pega essa para que vocês, durante a semana, façam esse exercício. Se permitem a fazer isso. Da mesma forma que na semana passada, aqueles que quiserem fazer algo a mais, na aula passada eu dei essa tarefa para vocês construírem de uma forma hipotética, simulada, a missão, visão e valores. Construa isso também aqui para o propósito do negócio. Respondendo essas perguntas, qual é realmente o negócio da empresa? Quem é o meu cliente? Quais são as necessidades e expectativas? E o que é valor para o meu cliente e como agregar-lhe valor? Então, ao responder cada uma dessas perguntas, você vai estar chegando dentro de uma construção de uma frase ainda mais próxima para que você possa estar construindo o propósito organizacional da sua empresa. Nesses minutos finais, fez sentido o que a gente conversou até aqui com cada um de vocês? Aquilo que o professor trouxe, conectando. Lá no começo a gente trabalhou com o propósito pessoal, depois eu já linkei com esse algo maior que a gente busca com o propósito organizacional. Fez sentido isso que o professor trouxe? Tentem fazer essa tarefa de casa que o professor deixou para cada um de vocês. E eu espero ansiosamente a nossa próxima aula, que a gente vai subir mais um degrau, que a gente está construindo e costurando esse conhecimento todos juntos, como eu falei no começo da aula, são pedaços de quebra-cabeça que a gente está juntando e no final a gente vai ter essa imagem do planejamento estratégico. Então já vou me despedindo por aqui, eu desejo para cada um de vocês uma ótima semana e que a gente possa se ver na próxima segunda.